Fala pessoal, aqui é o Rodson do FDAcast. Estou aqui na pizzaria Pet Pizza, onde está rolando um dos encontros para comemorar os 3 anos do site. Vamos conversar agora com os colecionadores, que são nossos ouvintes, e também nossos amigos do fórum. Opa, vamos conversar agora com o Patik, que é o nosso anfitrião dessa noite. Boa noite pessoal, Patik. Então Patik, diz pra gente, eu sei que você é um grande admirador do nosso podcast. Até hoje, dos podcasts que você ouviu, qual que você achou o melhor, assim, o que mais interessante? Para mim o mais interessante foi os Stuart Shows, pois é uma coisa nostálgica, que lembra da minha infância, e agora com o lançamento de novas figuras mais articuladas até, eu acho que traz bastante boas lembranças e uma grande pessoal deve ter aprendido, gostado deles até. Saindo pro outro lado, vendo qual que seria o pior podcast que você já... Esse é um assunto difícil de dizer, porque se eu mencionar um nome do podcast, pode queimar algumas pessoas. Então eu vou citar, eu acho que era o podcast número 5. Ah, o podcast de Motu. Isso, que falava de umas puxas bem só grandes. Só figuras buchas. Isso. Realmente. Sobre o podcast, assim, qual tipo de assunto que você acha mais interessante que seja trazido assim? Você gosta assim, de uma abordagem mais cômica, uma abordagem mais nerd, onde a gente traz assim, conhecimentos bem profundos, ou uma mistura disso tudo? Eu acho que uma mistura fica bem excelente, porque não fica só aquela questão nerd, também tem a parte da piadinha, para descontrariar um pouco sobre o assunto. Vamos falar agora com o Wolverine lá do fórum, nosso colega Coelho do Mar. Então, Coelho, hoje, dos podcasts que você já ouviu, qual que você achou mais interessante, assim? Qual que você mais gostou? Olha, dos podcasts, praticamente todos que eu ouvi, eu achei bacana, achei legais, eles tudo, né? Mas eu vou destacar 2 que eu achei bem interessantes mesmo, que acho que é o número 39, que é sobre nostalgia, e o 19, que é patroa e coleção, né? Esse 19 eu até achei bacana tudo, né? Que lembra um pouco minha situação também, com a minha patroa também, né? Mudando um pouco o assunto, no mês passado nós tivemos aqui o Encontro Nacional de Figuras de Ação. E aqui a sua pizzaria foi um dos points que todo dia o pessoal queria voltar aqui. Até que no primeiro e no último dia nós viemos, né? Sim. Como é que foi para você participar desse encontro, receber essas 30 e poucas pessoas de todo o país na sua pizzaria? Eu te digo que foi uma coisa inusitada, pois, como disse até no podcast sobre o encontro, que eu não estava esperando que viesse tanta pessoa, mas acredito que o pessoal gostou, tudo, e gostei, espero que voltem mais vezes, tudo, e que estaremos esperando. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Esse é o Antônio, também frequentador assíduo do fórum, ouve o FDAcast. Antônio, o que você veio fazer aqui hoje? Fala pra galera aí. Eu vim prestigiar a galera aqui e tal, sempre tudo parceirado meu e tal. Vim ver aí a festinha aí que estão fazendo pra gente aí. Legal, legal. Você ouve o FDAcast? Ouço sempre vejo. Qual edição que você mais gosta? Eu gosto que falam sobre nostalgia, anos 80, os bonequinhos antigos, as discussões, assim, é legal. E o que você tem de sugestão pra gente fazer no FDAcast? Sugestão de pauta para um próximo programa? O que você acha que a gente pode melhorar? Diz um pouquinho pra gente aí, você que é ouvinte assíduo do FDA. Então, é uma pegada, cara. Acho que não pode fugir do tema nosso, que é figura de ação. Uhum. Então eu acho que a pegada tá boa, acho que, assim, de cabeça, assim, eu não sei te falar a sugestão agora, assim. Seria que você gosta mais quando a gente fala de figura do que quando a gente fala de quadrinho, de série, etc. Geral, cultura pop em geral. Legal. E não só figuras, como cinema, quadrinhos, tudo em geral, assim, é bastante legal. Você curte então a parada? Curto a parada. Valeu, irmão! Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out. Vamos agora conversar com um cara que ele é conhecido por já ter destruído algumas famílias no fórum. Tem algumas esposas já fizeram greve de sexo por 3 meses só por causa desse cara, que é o Primo Dida. Fala galera, e aí? Beleza, e você? Tudo bem. Então, senhor Primo, começar, quanto tempo que você já ouve o FDAcast?
Eu escuto o FDAcast desde o começo, desde o episódio 1. Inclusive, estava conversando com o Rodson hoje, descobri que tem um episódio 0, que é o episódio perdido. E agora a gente vai começar a buscar esse episódio para escutar novamente. E desse tempo todo, assim, qual foi o podcast ou os podcasts que você mais gostou, assim, mais chamaram a atenção? Acho que o podcast que eu mais gostei foi aquele que nunca foi escrito. Aliás, foi escrito não, gravado, que é sobre o Hellboy. Inclusive eu quero participar, viu, Alexandre? Já estou deixando aqui e quero ser entrevistado só pela Luciana, por mais ninguém ainda. Tá dito o meu recado já. E, assim, quantos aos piores, assim, o que você não gosta no podcast, assim, que... Eu acho que na verdade não existe um tema ou alguma coisa que ficou ruim no podcast. Eu acho que cada um foi uma evolução. No anterior teve algum problema que foi corrigido no próximo, que teve um problema que foi corrigido, porque acho que na verdade ele começou com uma brincadeira e foi se tornando uma coisa mais profissional. Hoje em dia a gente já chegou em 55, né, Rod? 55 podcasts, então cada um tem se aperfeiçoa, vem uma pessoa que conhece sobre o assunto, outra pessoa que conhece sobre o assunto, então vai se unindo e vai se construindo uma coisa legal. Não tem como citar um que seja ruim. Tirando assim o podcast que está vindo pela frente, que é o do Hellboy. Sim, com certeza. Eu quero, hein, Alexandre? Qual algum outro tema assim que você acha interessante pra gente? Eu acho que tem vários temas assim do mundo nerd, quadrinhos, filmes, que dá para ser incluído. Inclusive Action Figures, tem muita coisa sobre a SDCC desse ano, tem sobre a SDCC em São Paulo, as duas em dezembro, e eu acho que tem bastante temas, assim, para citar um fica bem difícil, porque precisa unir o pessoal que grava podcast para discutir o que tá na boca do povo hoje em dia. Maravilha, senhor Guido. Só muito isso? Obrigado, só isso. Muito obrigado, hein, galera, valeu. Quer mandar algum recado? Eu quero mandar um recado, assim, que tem um podcast que foi um dos melhores, que eu ri muito, que pela primeira e única vez na vida eu quis ser segurança de banco, hein? E só. Valeu, galera.